A surpresa inesperada. Parecia ser um dia bem tranquilo, e eu resolvi dar uma caminhada à tarde pelo pasto como de costume. Respirei fundo aliviado por esse dia estar tão tranquilo que eu cheguei a estranhar. Mas essa tranquilidade toda, infelizmente, não durou muito tempo. Voltei pra casa correndo porque eu não tava com bom pressentimento. Eu fui surpreendido com um barulho muito estranho. Eu saí lá fora correndo pra ver o que é que tava acontecendo. Eu não tava entendendo nada. Cheguei no terreiro e a Safira tava muito agitada com os outros cachorros. E eu não entendi o porquê dessa agitação toda. Até que ela começou a me dar sinais. Ela começou a pular no muro da varanda como se quisesse me levar pra algum lugar. E foi aí que eu fiquei ainda mais preocupado. Então eu decidi sair lá fora pra ver o que é que ela queria comigo. Talvez quisesse me mostrar alguma coisa. E é aí que eu já chego no terreiro e me deparo com essa cena horrível. Que marcas eram essas? Essas marcas pareciam marcas de sangue. E a primeira coisa que me passou pela cabeça é o que foi que fez essas marcas. Ou melhor dizer, de qual vítima são essas marcas. Será que era isso que a Safira queria me mostrar? Ou será que era isso que ela queria me contar? Será que tem mais alguma coisa por trás disso? É o que vamos descobrir agora. A Safira me chamou pra aquele lado, então eu decidi seguir ela. Mesmo sem não entender nada daquilo que estava acontecendo, eu ainda assim confiava muito nela. Enquanto eu não seguia o caminho que ela queria, ela não ia em frente. E visto que a Safira é uma filha de pastor alemão e pastores alemães são ótimos investigadores, eu confio totalmente nessa cachorra. Eu corri até o lugar que ela me chamou e ela cheirava alguns lugares estranhos. E tinha um rastro muito maior que o rastro deles lá e muito estranho. Eu comecei a ficar cabreiro com essa situação toda e comecei a imaginar do que é que se tratava. Eu fazia ideia. A partir desse momento ela parou e ficou olhando pra mim, como se fosse pra mim seguir algum caminho. Até que ela começou a me chamar de novo. E a partir desse momento eu já comecei a ficar confuso, porque ela me deu as coordenadas de um caminho e decidiu mudar de trajeto de uma hora pra outra. E eu acho que no final das contas ela só queria me dizer algo do tipo: a coisa passou por aqui. Eu que já estava atormentado por aquela dúvida, decidi continuar seguindo a Safira. Ela sempre ia pra algum lugar e parava olhando pro chão como se ela quisesse realmente dizer que a coisa passou por aqui. Nesse momento eu decidi voltar pro último caminho que a gente fez, mas pra minha surpresa a Safira parou na minha frente e me impediu. Ela me olhava como se eu estivesse indo pro caminho errado. E foi aí que eu matei a charada. Ela primeiro quis me mostrar o caminho que eu não deveria seguir, que era o errado, pra só depois me chamar pro caminho certo, pra que não ficasse nenhuma dúvida na minha cabeça de onde é que eu deveria seguir. Eu decido tomar o caminho certo e é aí que as coisas começam a ficar ainda mais sinistras. E foi aí que eu decidi andar por esse caminho e a Safira foi disparada na frente. O que significava que dessa vez a gente realmente tava no caminho certo. Daí ela começou a olhar pra lá. Eu sem entender por que ela tava olhando pra aquele lado, olhei também. E quando eu olhei, eu tive uma surpresa desagradável. Melissa! Eu acho que no final das contas a Melissa chupa-cabra é a responsável pelo último acontecimento. Agora a pergunta que fica: o que a gente faz? Aguardo vocês no próximo capítulo para um plano de ação.